Ela é empresária, se dedica a ajudar as outras pessoas a encontrar o caminho profissional ou pessoal, como coach. O TV Com Entrevista hoje recebe Vanessa Tobias. Vanessa, obrigado pela tua presença aqui conosco, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. Vanessa, você como professora, como alguém que estuda liderança, desenvolvimento humano, empresarial, pessoal, você é uma crítica ao sistema atual de ensino no Brasil. Por quê? Algumas regiões do Brasil têm um sistema antigo, ou um sistema que levava em consideração uma linha da psicologia chamada estruturalismo, em que havia um sistema, um processo que avaliava resultados apenas. Agora, se você coloca uma criança de 0 aos 7 anos para ser avaliada, que é o que já acontece desde cedo, ela não tem racionalidade para compreender esse sistema. Então, ela gera repressões internas, medos, crenças associadas às avaliações que ela recebe do 0 aos 7 anos. Então, alguns dados de estudo me mostraram o seguinte: se do 0 aos 7 anos, 95% de todas as pessoas são consideradas gênios. No momento em que elas são avaliadas, elas passam para a vida social, para a vida quase adulta, começando ali na pré-adolescência, 2% dessas pessoas continuam geniais. Então, se eu tenho uma diferença de 95% e 2% continuam geniais, parte dessa culpa está nas avaliações no momento errado. Então, todo o sistema biológico da criança, todos os hormônios, tudo dentro dela ainda está sendo formado. Então, dentro da escola, a criança precisa trabalhar os sensores. Então, trabalhar com a terra, sentir o que é quente e frio, entender quem ela é como ser humano na integração do sistema como ele é hoje na Terra. Né? Então, a minha principal crítica, a crítica que a gente hoje, não é uma crítica, mas a principal contribuição que eu vejo que eu como professora, como empresária, como coach, atuando para desenvolvimento pessoal e humano, eu compreendo que a gente precisa pensar sobre o que a gente está fazendo com o futuro da educação. A criança só está preparada para começar a entender racionalidade a partir dos 14 anos. Tá, mas hoje então, se a criança já é avaliada, e de fato ela já é avaliada até os 7 anos de idade, isso aí no futuro vai gerar frustração? Claro. Você vê um monte de adultos que deveriam já estar com a vida financeira resolvida, casados, com filhos, começando a desenvolver um legado e atuar dentro de uma missão de vida dentro da casa dos pais ainda. Criam adultos disfuncionais e não sabem o que querem da vida. Porque na hora em que tinham que desenvolver algumas faculdades mentais, algumas faculdades emocionais, não tiveram dentro da escola as ferramentas adequadas para fazer isso acontecer. Agora, esse processo de transformação, ele é difícil, né? Porque a escola, institucionalmente a escola, ela é resistente a essa mudança, imagino? Eu fico sonhando com um momento em que a gente imagine, ou seja, projete uma imagem e consiga engajamento de todo o povo. Mas eu entendo que esse engajamento vai vir do segundo setor. A minha insistência com o empresário que está ouvindo a gente hoje, para que ele, de fato, invista sem fins lucrativos. A escola não deveria ganhar dinheiro para educar. Então, para não ter uma necessidade de controle, mas sim uma necessidade de observação e integração completa com o que é o ser humano, na liberdade que ele deseja fluir, do jeito que ele deseja fluir. Então, seria fundamental que a gente começasse a investir dentro de um sistema que fosse livre, um sistema onde há investimento do segundo setor, em que houvesse um enriquecimento até uma faixa etária para depois apenas legado ser construído. Então, eu tenho muita esperança que haja mudança sim. Eu consigo ver o Brasil, a minha intuição é de que em 5 anos, em 6 anos, o Brasil vai estar preparado para ouvir e se empolgar e se entusiasmar com uma mudança e uma transformação na educação. Não tem outro caminho. Se a gente for ver todas as previsões econômicas, todas as previsões associadas ao que o Brasil vai ser daqui 10, 15 anos, colocam o Brasil entre os 5 maiores, as 5 maiores potências do mundo. E hoje, eu, dentro do meu conhecimento, que, claro, conheço algumas coisas, há outras pessoas que conhecem tanto mais e podem agregar nisso, é a educação, né? Então vai acontecer. Agora, deixa eu ir numa linha transversal ao teu tema central, né? Mas eu quero falar um pouquinho de ética. Porque, Vanessa, hoje nós tivemos aí o episódio do Mensalão e a mega exposição do julgamento sendo televisionado ao vivo e tal.
Mas hoje o que a gente vê muito é uma falta de espírito coletivo na nossa sociedade, né? Parece que cada um pensa em si, fala olhando para o espelho, né? Pensando nos seus próprios objetivos, né? A depredação do patrimônio público, enfim, a mania de levar vantagem em tudo. Como é que a gente muda isso, hein? Hoje a gente estava conversando sobre bioética e o quanto a questão dos transgênicos, o quanto você colocar tecnologia dentro das escolas pode manter o controle no sistema capitalista, né? Então, quando se fala em termos de ética, se fala em garantir a liberdade da pessoa em pensar sobre o que ela sonha ser, para que ela possa de fato contribuir. Então, mensalão ou qualquer tipo de fraude é apenas um resultado de um sistema inadequado de ensino. A pessoa aprendeu que aquilo é o melhor jeito de fazer acontecer a vida dela. Ela foi ensinada a fazer daquele jeito. Ninguém nasce para ser um mau caráter. Ela é ensinada dessa maneira. Podem haver dentro do bio, ou seja, da genética, algumas tendências, mas as tendências só afloram pelos recursos externos, ou seja, pelos incentivos dados a algumas tendências. Então, uma pessoa que nasce com a tendência a ter diabetes não necessariamente vai ter. Agora, se ela se comportar e for educada dentro de um ambiente que propicie o desenvolvimento da diabetes, ela vai começar a se alimentar de maneira errada, ela vai se envolver com pessoas que vão contribuir para que ela desenvolva essa doença e esse problema. Então, tudo que a gente vê hoje é um problema da educação básica, que coloca na hora errada uma implicação de resultados. Como é que uma criança vai viver por resultados? E vai viver sob base de controle, sob base de pressão? Não existe nenhuma alternativa dentro do bio, ou seja, toda a estrutura de DNA dessa criança não está preparada e gera um adulto disfuncional, que aí a gente julga hoje como um mau caráter, um ladrão ou um assassino, o que acontece, que às vezes é muito do bio incentivado para ir nesse caminho, nessa rota. Então, do 0 aos 7 anos a gente deveria investir em garantir que essa pessoa se descubra, se conheça a natureza autêntica. Hoje meu negócio tem a onça como a marca principal e muita gente me pergunta por quê? Porque a onça é a busca da natureza autêntica. É preciso que a gente conheça a nossa alma e principalmente a nossa sombra, que é o que a gente mais foge. Aí a sombra vai para a vida adulta, enquanto deveria ter sido trabalhada na infância e na adolescência. Não há problema nenhum em ter desequilíbrio na hora em que ele é plausível. Então, se ele é plausível dos 0 aos 14 anos, onde eu começo a viver a vida, a levar as primeiras lições da vida, é ótimo que eu vivo o desequilíbrio em laboratório, em que eu ainda tenho uma proteção familiar, em que eu ainda tenho um professor para me estimular e garantir que eu mantenho o meu equilíbrio. Mas uma pessoa que faz qualquer tipo de ação contra as outras pessoas, ela é dotada de um desequilíbrio, isso é evidente. Ô, Vanessa, vamos falar um pouco sobre mercado de trabalho, né? E a questão da motivação das pessoas no ambiente corporativo. Eu até comentei contigo num programa nessa semana, no Conversas Cruzadas, que uma coluna até que a Marta Medeiros escreveu recentemente, dizendo que as pessoas querem ser felizes no aqui e agora. Ninguém está pensando mais, ou poucas pessoas estão pensando em fazer carreira dentro da empresa. Eu quero ser feliz agora, o meu desafio tem que ser agora, eu não tenho tempo para esperar mais para conquistar o meu sucesso, a minha independência financeira daqui a 5 ou 10 anos. Tu acreditas que é isso mesmo que anda acontecendo ou não? Na prática não é assim, só. Acontece que a pessoa quer ser feliz aqui e agora porque ela sofre uma pressão do meio que ela convive para que ela tenha um carro novo, para que ela tenha uma roupa de marca, para que ela tenha uma viagem, que ela saiba falar um outro idioma, então ela tem que se bancar. Então ela quer felicidade aqui e agora, comprando isso, mas não conquistando isso. Isso é verdade. Mas na prática das empresas, em todo lugar que a gente trabalha, as pessoas querem construir carreira. A gente sai de uma geração, os meus pais, eles me incentivavam no começo da minha carreira a fazer concurso público, o que não era o meu perfil. Tem pessoas que nasceram para esse tipo de segmento, têm habilidades e competências para isso. Agora, felicidade aqui e agora é só um desejo do ego, uma necessidade de garantir para o outro que ele é alguém. É igual o pai forçando uma criança de 2 anos e meio a já falar e escrever, ser alfabetizado. Aí eu preciso concorrer contigo. Mas é tudo uma projeção. Quando a gente tem filhos, eu não sou mãe ainda, mas o que eu percebo com as famílias que fazem o nosso processo, ou a gente faz algum tipo de envolvimento em coaching, a gente faz coaching para grávidas também e para as famílias das grávidas, existe uma pressão para que essa criança faça uma performance, para que ela possa mostrar que ela é boa através da criança. Então, às vezes os pais se usam dos filhos para compensar os próprios fracassos.
E nesse sentido, qual é o maior pavor das mães? Você trabalha com gestantes, né? Também. Uhum. E aí, onde é que está a ansiedade maior delas? A dificuldade maior? É muito lindo ver o que passa na cabeça de uma mãe. Porque a primeira coisa que ela quer saber é se o filho está saudável. Eu imaginava outras coisas, como eu nunca engravidei e ainda não sou casada, eu não sabia. Não sei ainda o que vai passar na minha cabeça quando eu engravidar, mas os depoimentos são: meu filho está bem, ele está saudável, o que eu posso fazer para garantir que ele nasça com tudo de bom? Essa é a primeira coisa que a grávida quer saber. Interessante, né? E tá falando contigo, deveria falar com o médico, então, né? Não, mas eu sou a pessoa que fala de uma ferramenta dentro do processo. No nosso curso, são 10 profissionais. Um deles é um médico obstetra, que já fez mais de 5.000 partos, que trouxe teorias e práticas dos Estados Unidos, uma delas chamada epigenética, que é a genética avançada, que trabalha o desenvolvimento do pensar da criança, do cérebro, da neuroplasticidade, mas também dos órgãos internos dessa criança, ainda dentro da barriga, o que no Brasil não se comenta ainda, né? É fantástico. Então a gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta especialista em parto, tem a doula, que é uma outra abordagem associada a parto hoje, que você tem que ter essa atualização. Mas a principal preocupação delas, então, é com relação à saúde, né? Se está bem, se vai nascer bem e tal. Sim. É isso, né? Aí depois começam as crenças, porque todo mundo quer ensinar para a grávida o que ela tem que fazer. Então, eu não faço nem ideia. O que eu posso passar é uma ferramenta para que ela possa pensar sobre o que ela quer. Se eu vou, imagina eu ou qualquer outra pessoa que não estou na situação da grávida, ou seja, eu não carrego o neném dela. A única pessoa que pode escolher é ela sobre o que fazer. E conversar com autoridades. Então, quando tu pontua, sim, mas tem que conversar com o médico. Exatamente. Para qualquer coisa na vida, ou você procura uma autoridade, uma pessoa com resultados, ou você corre um grande risco de não cumprir as coisas na tua vida da forma melhor possível, né? A Vanessa Tobias está aqui conosco, ela é coach, e a gente vai para um rápido intervalo. E em instantes estaremos aqui de volta, até para saber o seguinte: quando a gente trabalha com método, com foco no resultado, em resposta, né, em produtividade, será que isso pode ser utilizado no serviço?